Olá, boa noite a todas e a todos. Desculpa o atraso, teve um pequeno probleminha aqui técnico, mas já superados. Professora Marília já nos conectando. Chamir também. Marcela, aí Marília, tudo bom? Tudo Desculpa bom, aí Dani? o atraso, eu tive um problema técnico aqui, mas já tudo sob controle. E você, como é que você está? Como é que está o Paraná com todos esses contratempos? Olha, Dani, posso te dizer que são tempos muito desafiadores e que encontros como esse certamente, né, nos enchem aí o coração e o nosso intelecto de alegria, nos animam, porque mais do que nunca, né, é necessário assim toda essa proximidade, ainda que virtual, para que a gente não desanime, né, e continue aí perseguindo os nossos objetivos acadêmicos, os nossos objetivos na advocacia, ajudando nossos clientes, porque são de fato tempos desafiadores. Com certeza, Ana Lúcia, Luciana, professora Luciana, que também já está agendada aqui com a gente. Gente, vai ser uma live ótima sobre trust. Bem, Marília, primeiro eu queria super agradecer a sua disponibilidade de tempo, que eu sei que você é super ocupada, professora, advogada, atuante aí, e também tem todo um natural style, né? De vida, né? Isso eu acho muito legal, que é uma forma de cada um buscar um reequilíbrio, né? Recarregar as energias de uma forma mais próxima da natureza possível. E eu também gosto muito, sou adepta, não tanto quanto aí as suas aventuras, mas eu gosto também desse contato, fui criada também com esse contato muito com a natureza. Porque quem segue aí a professora Marília, tem o Instagram dela aí, Marília Pedroso Xavier, vai ver que a Marília é toda adepta a a saúde, a formas de atividades ao ar livre, isso tudo é muito, muito bom, né? Eu acho isso é vital, acho que no mundo de hoje, que você precisa, né, descarregar energias e reabastecer, então esse contato com a natureza acima de tudo, é vital mesmo, é essencial para a gente, né? E eu acho, né, Dani, assim, que é muito bacana a gente começar uma live como essa, falando, né, sempre aí do tema do planejamento sucessório com uma mensagem como essa, porque acho que um dos maiores desafios de quando a gente está nessa posição é a gente cuidar dos outros, né? Porque aquele que cuida também precisa ser cuidado e, acima de tudo, se cuidar. Então, isso é uma reflexão que, né, eu sei que muitos amigos que estão aqui, que estão nos assistindo, que estão participando agora, né? Estão realmente, né, na advocacia, ou estão no Ministério Público, estão na magistratura, e sabem que essa área de família e sucessões ela é uma área que ela tem um desafio à parte mesmo, e que para além assim, assim, todo o desafio intelectual, realmente exige da gente, né, um nível de engajamento, de energia e tudo, e para que a gente possa realmente, né, se colocar a serviço, entregar o melhor para os nossos clientes, acima de tudo, a gente precisa estar bem, precisa estar com muito equilíbrio, porque as agruras não são poucas. Então, né, de fato, aí eu sempre tenho buscado aí refúgios, trilhas na natureza, assim, para poder realmente, né, encarar os desafios, as reuniões difíceis, né, Dani? Falar ali Com daqueles certeza. tabus familiares super complicados, mediar os casais. Então, eu acho que é muito bacana, assim, né, você ter trazido isso. Sem dúvida, acho que Eu quem acho está nesse que posicionamento precisa ter essa reflexão, né, Dani? não, e tudo isso compõe a gente, né? Eu acho que também é importante as pessoas estarem ouvindo, saberem o que que a gente faz, né? Dentro, compartilhar isso com os outros. Bem, eu queria dizer que o tema da live de hoje, que é contratos de namoro e planejamento, vai ser o artigo do tomo 3 da professora Marília. Mas a Marília já faz parte desta família do Arquitetura do Planejamento Sucessório, desde o volume um artigo, inclusive, escrito dela, em coautoria com a professora Luciana Pedroso Xavier,
que chama-se O Planejamento Sucessório Colocado em Xeque. Afinal, o companheiro é herdeiro necessário? Então, assim, um artigo que foi, né, numa temática, no momento, até antes, né, da inconstitucionalidade do 1790. Não, foi logo depois, mas foi antes dos embargos, eu acho. Eu não sei Perfeito. se na atualização, vocês, na segunda edição, vocês já chegaram acho que fazer, acho que vocês dão uma prévia de como é que já estava sendo o entendimento e tudo mais, né? Então, Dani, assim, se você me permitir, eu só queria mostrar aqui para o pessoal que tem muita gente perguntando, mandando assim, WhatsApp, né? Meus amigos aqui de Curitiba, do Paraná, a gente fez um evento tão bacana, né, do arquitetura aqui, e as pessoas têm perguntado, eu tô vendo que tem lá o livro tomo 1. É um novo, então assim, eu até acho bacana comentar que o tomo 1 aproveitar e continua, esclarecer. né? O Eu vou tomo 1. aproveitar mostrar o seguinte, as pessoas entenderem. Esse aqui é o primeiro, o vermelhinho, até foi com essa imagem que a gente fez o evento aí do Paraná, que é o mesmo desse aqui, mas olha a diferença, ele tem 10 artigos a mais. Então, esse é a primeira edição e esse é a segunda edição. O que aconteceu? Eu soltei, ano passado, coordenado por mim, esse Arquitetura do Planejamento, tomo 2. Tá? Esse é um outro volume, um outro livro, outros autores e tal. O que acontece? Saiu uma nova reimpressão desse tomo 1, desse que era a segunda edição. E aí eles resolveram botar tomo 1 para poder estar em cadeia agora. Tomo 1, tomo 2, tomo 3. Então, o que é o tomo 1 era essa segunda edição, não tem nenhuma diferença. Tem para essa anterior, né? Essa sim, como eu mostrei, são 10 artigos a mais. Então, essa segunda edição, os que estão escritos tomo 1 ou essa, é a mesma impressão, a mesma edição, nenhuma palavra a mais ou a menos, a não ser o tomo 1, né? Show de Porque bola, tem o Dani. tomo 2 e o tomo 3 está sendo trabalhado, que vai sair no segundo semestre. Aí, aproveitando já, falando que o planejamento, que eu também lancei aí no congresso do IBD Civil, essa é a primeira edição, essa é a segunda, que está esgotada há mais de ano, e eu sou a culpada, a terceira edição está na minha mão, vai ser um azulzinho, mas... Voltou. Aqui. Sai no primeiro semestre, né? Então, assim, é só para falar que a Marília e a Luciana já fazem, no tomo 3 elas vão vir com artigos individuais, né? Com temas diferentes, cada uma falando sobre seus trabalhos, suas pesquisas pessoais, como a Marília do livro Cadê? Que eu não estou com ele aqui à mão, eu mudei, então, aí, contratos de namoro, nós somos parceiras de editora, lá da editora Fórum, eles nos publicaram, você viu, nos stories deles. E a Marília já está a segunda edição, já quase esgotada, porque a procura do livro é muito grande. E falando do livro, né, eu acho que, lógico que o artigo vai ser um recorte com esse viés do planejamento. Só que antes de falar como isto influi em um planejamento sucessório, até é engraçado que vem um pouco em função do artigo 1º de vocês, né? Sim, com certeza. Esse companheiro é herdeiro necessário, né? Então, vamos deixar essa pergunta aí no ar e vamos falar um pouco dessa questão. Qual é o conceito realmente de contrato de namoro? E, antes de passar a palavra, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a você estar aqui comigo no Arquitetura do Planejamento em Pauta. Eu acho que a Marília é a primeira pessoa que já faz 2 vezes, segundo evento, sempre está nos eventos também, dentro do possível, do Arquitetura, Planejamento do Congresso Virtual. E também aproveitando o momento, lembrando que a gente está essa semana e a outra com 3 lives mais ou menos por semana, né? Essa semana eu já fiz com o Rodrigo Toscano, com Truzzi, Marcelo Truzzi, e hoje com você. Semana que vem
Tá aí com a Camila Macera. Ah, que legal. Vai vir o Schumann, daí do Paraná, e a Luciana. A gente vai estar até... E tem muita gente agendada aí também para os próximos meses aí. Já estou fazendo a agenda de, pelo menos, de abril, março e abril, né? Para deixar. E convidando a todos também, que lembrando que as inscrições estão abertas e esse preço promocional de lançamento está até, acho que dia 17, está no link, aqui na Linktree, que é o curso, enfim, que o pessoal pedia, o curso de planejamento patrimonial e sucessório. A Marília sabe desse projeto já há algum tempo, né? E aí acabou sendo desenvolvido a oito mãos. Sou eu, a professora Simone Tassinari, o professor Daniel Bucar e a professora Ana Carolina Brochado Teixeira. E estamos fazendo esse curso aí, que já estão com as inscrições abertas e tal. Então, são todos esses produtos aí que a arquitetura, que a Marília acompanha isso desde o início, ela que organizou esse super evento que teve lá na OAB do Paraná. E a gente é parceira de muitos anos de pesquisa, né, Marília? Sim, com certeza, E Dani. isso é muito legal. Já tivemos experiência juntos em Hamburgo, no Max Planck, né? Ela e a Luciana pesquisando, eu também estava lá com o Daniel na época. Então, sempre são... É muito bom esses encontros que a UERJ com a UFPE, e aí outras, UFPE também, né? A USP, temos aí de parcerias, de formas de brindar. Mas chega de falar agora, vamos lá, ouvir um pouquinho sobre contrato de namoro. Queria que você fizesse aí dentro... Você tem total liberdade, mas dentro daquela pautinha que a gente já falou, dessa parte de conceito, como isso está sendo visto hoje pela doutrina, jurisprudência, para depois a gente cair propriamente dito no tema, né? Porque eu acho que se falasse em contrato de namoro há 5 anos, a reação ia ser bem diferente do que é hoje, né? Nossa, Então, Dani, com certeza, com certeza. Eu até vou pedir licença para tomar essa sua última fala, né? Claro, mais uma vez agradecendo, dizendo o quanto é especial para mim estar aqui com você, o quanto é honroso esse convite, né? Quem ouviu aí a Dani comentando os convidados dessa semana, que passaram os da próxima, já vem que eu estou muito bem acompanhada, né? E tudo. E assim, Dani, de fato, né, eu acho que o nosso país ele precisa mais do que nunca de ter uma mudança de cultura, né? E essa mudança de cultura na área de família, ela passa por uma advocacia preventiva e por a gente tentar realmente minimizar, né, os impactos tão danosos daqueles que nos procuram quando já tem uma fratura exposta, né? Essa é a verdade. Então, eu fico muito feliz porque eu acredito que o projeto do Arquitetura do Planejamento Sucessório, que hoje, então, é vertido na publicação dos livros, que realmente são os materiais de maior profundidade, de maior densidade. Eu recebi na semana passada o tomo 2 e eu estou assim, absolutamente encantada com a diversidade de aspectos, né, a qualidade dos artigos, mas acima de tudo, né, o quanto a gente tem uma exploração plural e completa do tema, né? E também, assim, quero incentivar mesmo que todo mundo faça inscrição, que participe desse curso, né? Que saiba que a gente tem, assim, 4 experts dando aula para vocês. Então, quero deixar, assim, realmente esse incentivo, porque se por um lado a gente tem uma demanda social muito grande para uma advocacia nesse tema, né, Dani? Por outro lado, é muito difícil advogar nesse tema, porque ele é realmente complexo, ele exige toda uma preparação. Então, nada melhor, né, do que a gente dar acesso para todos aí as ferramentas necessárias, né? E assim, como você disse, de fato, se 5 anos atrás se falasse de contrato de namoro, meu Deus, isso tinha todo assim um sentido até pejorativo. E foi assim que eu dei os primeiros passos na pesquisa, né? Quando eu terminei a minha dissertação em 2011, eu enfrentei assim muitos desafios, porque por vezes quando eu participava de congressos e tudo mais, e até assim verbalizava, né, qual que era o título ali da minha dissertação, e isso por vezes foi realmente ridicularizado, né? É fato, isso aconteceu. Então, ontem eu até tive a oportunidade de conversar, né, com os alunos do programa de pós-graduação da UEL, e eu passava muito forte essa mensagem para eles: olha, sejam autênticos,
publiquem os trabalhos, não tenham vergonha de assumir o posicionamento de vocês, porque tem coisas que com o tempo nessas áreas, as coisas vão amadurecendo e de repente encaixa. E eu acredito que foi isso que aconteceu no tema do contrato de namoro. Quantas pessoas lá atrás vinham e com muita naturalidade, né, esse tema, assim, nossa, meu Deus, o que é isso? Às vezes até imaginando assim, puxa, então eu vou agora, né, começar a namorar com alguém, vou lá no cinema, já vou dar um papel para a pessoa assinar que é despropositado, que é anticlímax. Não se tinha um alcance que, na verdade, né, o grande problema que nós tínhamos naquela época e que, na minha leitura, só está se intensificando agudamente é a ductibilidade, a subjetividade, né, a zona cinzenta localizada no conceito da união estável. Então, a gente sabe que é o artigo 1723 que vai dar o conceito da união estável, mas hoje é muito difícil realmente ter balizas precisas e seguras. Então, né, o que é uma união, ok, pública, contínua, duradoura, até vai, né, contínua, enfim, mas quando chega ali no objetivo de constituir família, a coisa vai mal. Porque se a gente está numa ambiência de tanta pluralidade familiar, o que a gente pode dizer hoje que é constituir família? Lá no passado, né, a gente tem aqui obras clássicas, né, que falam que a família só existe quando há triangulação. Quer dizer, homem, mulher e filho. Quer dizer, essa é uma tese que dificilmente hoje alguém se sentiria à vontade de definir. Mas é fato que na sociedade do passado, até por conta desses resquícios assim bastante conservadores, não se tinha esse problema. Porque o próprio namoro, ele era muito bem delimitado. Eu costumo sempre lembrar, né, Dani, nas lives, que assim, a gente olhava para o namoro do passado, ele era um namoro que ele não permitia uma liberdade sexual. Ele não permitia viajar junto, ter experiências mundo afora, né? Era aquele namoro assim, vigiado, né, na sala de casa, tinha até aquele móvel, a namoradeira, aliás, um móvel super desconfortável, né, diga-se de passagem. Então, com isso, não existia essa zona cinzenta entre um namoro e uma união estável. E mais do que isso, o namoro no passado, ele tinha um objetivo finalístico de levar ao casamento. E hoje eu acho muito difícil defender socialmente que todos os namoros têm esse objetivo, né, de ser um meio que vai levar a uma relação como a do casamento e como a da união estável. Eu defendo aqui que o namoro ele pode ser, sim, um fim em si mesmo. Eu entendo que digamos assim, louvar a democracia, a pluralidade das entidades familiares, acolher quem não quer estar sob o manto de uma família, mas ter, sim, um relacionamento afetivo, sexual e estar protegido por meio de um instrumento escrito, que seria, então, o contrato de namoro. Não é o melhor nome, tá? Em termos assim, acadêmicos, teóricos, contrato de namoro, porque a gente tem essa grande polêmica, né? Que é o fato da patrimonialidade dos efeitos do contrato. Então, eu sempre lembro as pessoas que o artigo 1532 do Código Civil Italiano, ele diz expressamente que o contrato, ele regula relações patrimoniais. E a gente sabe que o Código Civil Italiano, ele influenciou muito o direito obrigacional brasileiro. Então, boa parte da nossa doutrina entende que contrato é para falar de coisas patrimoniais. Eu fui orientado pelo professor Paulo Nalim, que é um professor que tem justamente, né, a consagração da sua obra, né, do contrato, o conceito pós-moderno, em que ele defende que, odiernamente, o contrato ele se pauta, sim, também para produzir e proteger efeitos e objetos que sejam existenciais também. Então, de acordo com a tese do professor Paulo Nalim, a gente poderia falar em contrato de namoro. Mas eu até sempre falo que eu acho que eu prefiro academicamente entender que seria, na terminologia do Pontes de Miranda, um negócio jurídico de direito de família. Acho que pode ter conteúdo patrimonial, acho que pode ter conteúdo existencial, da mesma maneira que a gente vê num pacto antenupcial, ou até mesmo numa escritura de união estável, seja ela pública ou privada. Esse é um outro ponto, Dani. O contrato de namoro ele não precisa ser feito por escritura pública. Se nem a união estável precisa, pode ser feita, né, por instrumento particular, também entendo que o contrato de namoro assim pode. E o grande objetivo dele, né, seria entender que as partes elas vão fazer as suas estipulações e elas vão ali delimitar que aquele relacionamento, né, de forma realmente
unânime e tudo mais, ele não é uma forma de constituir família. Ele não é uma união estável. E que por conta disso não vai haver transmissão patrimonial. E aí que muitas pessoas, Dani, falavam assim para mim, anos atrás. Marília, mas ó, na advocacia a gente sempre tem que dar o caminho da segurança para o cliente. Então, quando chega um caso em que eu acho que não é união estável, o cliente diz que não é, mas que eu acho que pode ter um risco, eu chamo ele, faço uma escritura pública de união estável, coloco que a separação, o regime da separação absoluta de bens e cumulo isso com o testamento, afastando no testamento o companheiro. Então, muitas pessoas vinham conversar comigo no passado, será que isso não é mais seguro do que fazer um contrato de namoro? E aí que a gente tem dois problemas. O primeiro é um problema ideológico, que a gente já tem que saber que tem alguma coisa muito errada no Brasil quando a advocacia precisa fazer um reconhecimento de um tipo de família e colocar isso como uma união estável mesmo, uma das partes achando que não é, mas porque quer dar mais segurança. Com todo respeito, né, isso já nos indica que tem algo estranho, né? Mas tirando essa questão, digamos assim, mais ideológica, é fato que era uma solução que trazia segurança jurídica. E eu disse trazia. Por quê? Porque nós temos agora, então, essa polêmica, né, Dani, que você até enunciou, que é o fato de que nós temos uma certa ductibilidade hoje em saber se o companheiro ele se tornou ou não um herdeiro necessário após o julgamento, né, da inconstitucionalidade do artigo 1790. Antes que a Dani fale, eu já vou antecipar. Para mim, não é. Não, eu sei, você é da teoria que é minoritária, mas que está crescendo e fortalecendo. Eu gostaria de fazer um destaque, eu acho que assim, primeiro que a união estável está num estado de segurança jurídica muito grande, desde a sua concepção, namoro até onde é namoro, onde é união estável. Então, essa definição do início, e como diz o Conrado, né, muita união estável se faz mudança com sacola de supermercado, vai levando, quando vê, às vezes o intuito, tirando ainda tempos pandêmicos, que é um momento de exceção, eu acho, ainda de uma circunstância, aí já aproveito para falar do excelente livro, inclusive foi indicado como bibliografia referência do STJ. É o livro coordenado pela professora Marília, pela professora Ana Luísa Maia Nevares e a Silvia Mazagão, que é Covid, né? Não, Corona, né? Não, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Também. Tá na mão aqui, tá na mão. Covid, né? Nas relações de impacto nas relações de família, como é que é? Aqui, ó, coronavírus, pessoal. Impactos. Coronavírus. Impactos no direito de família e sucessões. É o melhor livro sobre o tema, gente. Pode comprar, que tem de todos esses aspectos, inclusive de uniões, de pessoas que foram coabitar, se realmente é união estável ou não, Tem até um artigo meu também com a professora Daniela Mucilo sobre Covid como é que é? Eu acho que é Covid. É o planejamento, planejamento sucessório. Não há mais tempo não para é mais esperar. momento para postergar, exato. E vários outros artigos sobre questões de alimentos, questões de visitação, de guarda. Então, é o melhor livro sobre esses momentos, desse momento aí atípico que nós estamos vivendo, um atípico que já está quase que típico já, né, de tão prolongando. Um ano depois a gente está pior do que nunca. É complicado, é muito frustrante para todos nós, né? Mas eu só queria fazer, e já te dando a palavra logo em seguida, que realmente o estado, acho que da união estável, do companheiro, está delicado desde esse momento que se constitui,
né? E aí até onde, e é por isso que a importância é tão grande hoje em dia do contrato de namoro. Aí fazendo um parênteses do parênteses, dizendo que eu te entendo esse olhar, às vezes, preconceituoso de pessoas quando falavam, qual a tua linha de pesquisa? E você falava isso, era a mesma que eu tinha quando falava planejamento sucessório, um olhar meio tipo assim, como é isso mesmo? Parece que você está estudando um instrumento para estar fraudando, para estar tutelando em verdade, sabe? Umas coisas assim. E eu dizia, calma, gente. E não é isso. Planejamento é muito mais do que isso. Eu acho que da mesma forma você teve esse olhar assim meio desconfiado das pessoas, né? E que demonstra que eu sou solidária à sua compreensão desse olhar transversal, às vezes, que as pessoas davam quando a gente falava linha de pesquisa. E dizendo que a união estável, ela está instável nesse momento, e por isso que é tão importante hoje, eu acho que hoje é recomendado fazer um contrato de namoro, todo esse um olhar antes que não existia, ou era olhado com desconfiança, como você mesmo disse, buscava outros instrumentos, isso sim, né, realmente está muito errado, você tem que fingir uma situação para poder estar dando uma maior Segurança jurídica, né? segurança jurídica, e também inseguro esse momento se é herdeiro necessário ou não, que aí a gente pode falar de rapidamente, no final, a questão do 1790. Mas dizendo que a professora Marília, acompanhada, muito bem acompanhada, pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do BDFAM, que defende que não é, professor Conrado Paulino, professor Mário Delgado, são pessoas que defendem que o companheiro não é herdeiro necessário, de forma alguma tem uma hierarquia entre as famílias. A Marília é da metodologia civil constitucional também, que eu e a gente entende que a Constituição é só de uma forma exemplificativa, né, Marília? Os Sim, três não tipos de... existe qualquer tipo de hierarquia. E É, até, Dani, se você me permite falar, eu acho muito importante colocar essa mensagem, né? Que justamente por eu ser alguém que respeita a união estável, né? Que entende assim a importância dessa forma de constituir família, é que eu vejo assim com olhos de perplexidade a sua banalização. Porque banalizar um instituto não é valorizá-lo. Então, eu sinceramente, eu acho que quem leva a sério a união estável não pode ser conivente com essas agruras aí enormes que a gente está vivendo, que, com todo respeito, a gente vê assim, situações que está uma forçação de barra, né? O Instituto, ele realmente se esgotou já numa conceituação subjetiva que não dá mais conta. Então, a gente precisa realmente repensá-lo, né? E eu estou muito feliz que esses doutrinadores também estão fazendo essa parte, né, dessa contracorrente. E eu até acho interessante, porque, na verdade, né, ó, eu entendo que no campo das relações afetivas, né, Dani, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Essa é a verdade. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas se é feito um contrato de namoro, ele tem que ser perpétuo, né? Isso quer dizer assim que as partes vão dizer que nunca esse relacionamento ele vai evoluir, ele nunca vai poder se tornar uma união estável, fática. Mas claro que ele pode sim evoluir, mas a valia do contrato de namoro está também nesse ponto, porque, como você muito bem falou, mesmo quando as pessoas têm certeza que elas têm uma união estável, um dos maiores problemas que abarrotam o judiciário e que, com todo respeito, é algo assim que os magistrados têm muito pouco a contribuir, porque a situação é muito subjetiva, é saber qual foi a data de início da união estável, né, Dani? exato. E daí fica aquela avacalhação de prova, aquela matança da intimidade, fica aquela verdadeira baixaria, uma lavação de roupa suja e tudo. E assim, você não consegue muitas vezes fixar a partilha. Então, num contrato de namoro, né, eu até assim, recentemente vi assim, pessoas falando assim, porque como também, vamos falar aqui, daquele pêndulo que o contrato de namoro era uma coisa desacreditada e tudo mais, e muitos doutrinadores falaram que era nulo de plano de direito, agora eu acredito que ele entrou também um pouco
na moda, tá? E eu tô muito feliz com isso, né? Porque isso significa que ele está sendo levado a sério. Se as pessoas estão postando sobre isso, elas estão escrevendo materiais nas redes sociais, significa que isso tem relevância. Então eu fico muito feliz. Mas eu vejo que às vezes não há assim uma reflexão tão profunda, e isso me preocupa, porque eu vi, por exemplo, pessoas falando assim: ah, porque você faz o contrato de namoro, daí depois, quando se tornar uma união estável, você faz um aditamento. Me perdoe, quem fala uma coisa dessa não tem experiência na advocacia, porque jamais que as partes vão sentar e fazer esse aditamento. Isso nunca vai acontecer, né? É assim, é ilusório acreditar nisso. Então é muito melhor no contrato de namoro você já colocar uma cláusula, Dani, falando que se esse relacionamento evoluir para uma união estável, qual que vai ser o regime de bens? Né? Qual que vão ser outras estipulações diversas que eles vão fazer? Então, eu acho que, sabe, a gente também tem que ter um senso de realidade. E nesse senso de realidade também temos que ter em mente, né, bem como você falou, de não colocar, né, o seu intelecto à disposição de fraudes e tudo mais, entender que o contrato de namoro, ele também passa pelaquela ideia da primazia da realidade. Eu acho que se um advogado faz um contrato de namoro totalmente artificial, que não tem colagem nenhuma com a realidade, olha, ele não vai ter valia nenhuma. Ele precisa contemplar o que as pessoas vivem, né? Ainda que a gente possa colocar já essas cláusulas futuras. Mas assim, a gente tem até judicialmente, até comentei sobre isso, né, numa palestra que eu dei na segunda-feira, que se a gente for pensar, isso não é uma questão do contrato de namoro, isso é uma questão do direito, porque nós não tivemos recentemente até reverberando um casamento entre sobrinha e tio, um casamento previdenciário, né? E que ele foi afastado. Então, a gente sempre vai precisar ter a primazia da realidade. O direito sempre vai olhar. A gente sabe que esse é um casamento que observou, né, todas as... A gente pode até ter aqui uma questão sobre um impedimento aqui, casamento avuncular, mas não interessa. Fato é que esse casamento, ele respeitou as formalidades da lei. E aí, como ele tinha esse fim de fraudar a lei, ele foi afastado. E era casamento. Então, as pessoas têm que entender, Dani, né, que toda essa advocacia preventiva e tudo, ela também tem que servir a propósitos reais, a propósitos nobres, porque senão as partes vão gastar dinheiro para nada, porque não vai trazer o resultado esperado. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E por isso, assim, que eu sempre falo, olha, até para que fique claro que não existiu, assim, nenhum tipo de vulnerabilidade, é saudável que o advogado que estiver fazendo, ele faça um registro de cada ata de reunião que foi feito com as partes, de deixar claro que foi oportunizada amplamente a leitura, que foi amplamente disponibilizado até assim o instrumento final para que as partes pudessem buscar uma segunda opinião, para, né, que realmente assim as cláusulas elas foram construídas em conjunto, porque não adianta você passar um contrato de adesão para outra pessoa, isso não faz o menor sentido. Então eu acho que também são pontos importantes da gente colocar. Então, aí, Marília, é mais aí um ponto em comum com o planejamento, não ter um contrato padrão. Lógico que tem um escopo, vamos dizer Sim, assim, né? Mas cada circunstância vai também estar sendo ali particularizado, né? Eu estou vendo aqui, eu acho que a Chamir falando, o STJ só complicou com o namoro qualificado. Aí teve uma outra pergunta, assim, não é pergunta, falando de comentários, né? Teve também, deixa eu ver, teve uma outra, acho que a Fernanda, boa noite, meninas. A Xami, aí depois teve problema, uma questão cultural. Mas eu acho, a Fernanda botou gostei e tal, eu acho que as pessoas, né? Eu acho que também o contrato de namoro ele passa por uma certa saia justa, da mesma forma que se fala em regime pacto antinupcial. sim, perfeito. Tipo, eu acho que a mesma resistência que se tem, até mais o contrato de namoro, mas assim, tocar nesse caso, tipo assim, vamos fazer um contrato, eu acho que também pega na mesma nuance de que não é cultural nosso, tá?
organizando, né? Que na verdade é isso. Vamos organizar aqui a casa. Agora, o problema é que às vezes um acha que está em união estável e o outro acha que está em namoro, né? Então, as perspectivas têm que estar batendo nas Alinhadas. pessoas, né? Alinhadas. Um E, ponto, Dani, se você só me permitir aqui um parênteses, lógico, um ponto assim que eu percebo é que todas as vezes, né? Claro, vocês podem imaginar, né, que eu sou assim, eu tenho realmente assim, um número muito significativo, né, de consultas. Hoje, na minha advocacia, eu tenho uma concentração grande, né, de procura, enfim, no Brasil inteiro, para realmente fazer um contrato de namoro sob medida. E as pessoas às vezes já chegam falando, mas eu não sei se vai ser o contrato de namoro ou a união estável. É interessante, os clientes já trazem assim, ó, não sei ainda bem, aí a doutora que vai ver. E eu percebo, Dani, que a resistência em, digamos assim, organizar isso preventivamente, como você está falando, ela é idêntica, não interessa o nome do instrumento. O problema é colocar o dedo na é ferida, falar falar em sobre isso. patrimônio, porque ao você É, determinar que você está só no contrato de namoro, o que você está dizendo? Que não é ali não é uma instituição familiar e que não vai haver né, comunhão de patrimônio, seja por qualquer tipo de regime. Que isso nós estamos numa fase de namoro, né? Mas por todas as características dessa sociedade atual, e aí também eu gosto muito quando você fala na questão fática, porque, por exemplo, não adianta se eu concordo ou não com união estável, vamos supor, de pessoas homoafetivas, elas existem. O direito corre atrás de fatos sociais. com O certeza. direito vem regular e tutelar os atos sociais, a vida social. Então, não adianta a pessoa querer dizer ou querer ignorar que aquilo não existe, aquilo não é uma entidade familiar. Aquilo é independente da pessoa querer ou não. E aí cabe ao direito vir, e por isso tem a questão, né, do excesso do STF de legislar, mas me desculpe, porque o legislativo cruza os braços quando é matéria delicada e não quer resolver, tipo, né? Achando que ao não resolver está resolvendo, e não está, porque a omissão é a falta dessas circunstâncias. E aonde precisa, o ser humano precisa de tutela, você, da dignidade da pessoa e assim por diante, você tem que buscar. Então, eu vejo que, na verdade, o brasileiro, e até eu acho que é uma questão até filosófica, a dificuldade que o brasileiro tem de falar de patrimônio. Porque aonde ele quer caracterizar que é só um namoro e não uma relação, uma instituição familiar, uma entidade familiar, não instituição, porque instituição foi instituição, né? É uma entidade familiar, que é essa família, né, democrática, essa família que se busca o desenvolvimento dos seus integrantes, você não está querendo que tenha comunicação patrimonial. E nós não temos hoje um regime da questão sucessória, temos só em vida, que é o regime da separação total facultativa e não obrigatória, de separação total de bens, que isso só vale para a vida. Então, assim, você sabe que o brasileiro tem resistência e aí ele vai fazendo um verdadeiros tabus. Em vez de ir lá resolver, ir lá consultar, está aumentando essa demanda? Com certeza, você sabe que Muito, está pela muito, procura aí dos seus muito. clientes. Sim. Mas as pessoas preferem, às vezes, depois de um divórcio, que passou por uma situação ou uma dissolução de união estável, que já teve partilha, e que as pessoas, às vezes, vão consultar, normalmente com medo de estar já numa outra união estável, se é namoro. Mas o que é? São as transformações socioeconômicas que trouxeram essa realidade de facilidade, de novos hábitos, de viajar com namorados, né? Quer dizer, de se estar. O mundo é um mundo global, quer dizer, as pessoas, até a pandemia, vai passar um fim de semana ali na Argentina, você vai no Uruguai, você vai, né? Vai numa vinícola, você vai para o Chile, você vai para a Europa mesmo, Nova York, você vai. Era muito acessível isso. Isso é uma transformação que aconteceu nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, né? Então, o contrato de namoro, ele ganhou uma importância
exatamente para estar definindo. Eu sei como há 5 anos atrás, talvez quando você defendeu, qual é a efetividade de um contrato de namoro, né? E sempre se vendo o contrato de namoro mais como um instrumento para fugir de uma união estável. E não é. Um contrato de namoro é muito mais do que isso. Não é para Dani, ser... eu até... Desculpe, Ou não. termine teu raciocínio, perdão. Não, é assim, ele não como às vezes se pensa que planejamento é para fraudar a legítima. Não, planejamento é muito mais do que isso. E o contrato de namoro, eu acho que são duas pessoas autônomas capazes redefinindo, revendo realmente o próprio estado quo que vive ali, se realmente é uma união, um questionamento, como você falou, às vezes o próprio cliente fala, olha, é isso. Isso é o quê? Né? Então, Isso é um aí que eu ia namoro, chegar com isso é uma você. união estável, hein? Deixa eu propor uma reflexão aqui para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu queria comentar que 90% das pessoas que eu recebo aqui no escritório, elas têm a crença que se elas fizerem uma união estável pelo regime da separação, cada um tem a sua liberdade patrimonial. Elas não conseguem entender, são pessoas leigas, que quando ocorrer o falecimento de uma delas, vai ter transmissão patrimonial pela sucessão. As pessoas, como já foi muito dito, né, acompanho sempre as lives e tudo, mas isso para quem está nos ouvindo aqui, e eu estou vendo algumas perguntas, estou vendo que o pessoal assim quer dicas também para advocacia, isso é assim do nosso cotidiano. Os clientes eles não conseguem entender esse conceito e eles acham que o regime escolhido em vida ele também se projeta para a morte. Então, Dani, muitas vezes quando as pessoas assim, vão direto no cartório, fazem uma união estável, elas não têm consciência que vai ter o efeito sucessório. Então, quando a gente explica aqui, e muitas vezes eu até falo assim, porque eu sempre falo aqui no escritório, olha, eu sou muito entusiasta da minha pesquisa, mas até a minha tese na USP foi sobre união estável. Então, assim como eu adoro o contrato de namoro, eu amo a união estável também. Então, eu não quero ficar recebendo consultorias e, de repente, ter sempre como opção o contrato de namoro. Não, a gente tem que respeitar os anseios e necessidades dos clientes. E eu percebo que quando eu coloco essas duas opções e explico as diferenças, hoje eu tenho uma incidência muito grande no contrato de namoro com essas cláusulas pré-união estável, vamos dizer assim, porque eu vejo que os clientes travam na questão sucessória, porque eles acham que não tem nada a ver deixar a herança, porque eles veem que daí vai ser assim um desastre, aí eles já ficam pensando assim, poxa, mas na minha falta, né, eu vou estar prejudicando meus filhos. Então, como você disse, normalmente quem tem essa preocupação da advocacia preventiva são aquelas pessoas que a gente enxerga perfeitamente nas estatísticas do IBGE, que tiveram relações longevas, casamentos de décadas, e que estão realmente se divorciando e que vão partir para um novo amor, vão partir para um novo relacionamento afetivo, mas assim, eles sabem que daí é um outro momento. É diferente ter feito uma partilha com meação e tudo, quando você lá atrás começou do zero com a pessoa e construiu tudo com sangue, suor e lágrimas. Hoje, os clientes vêm aqui, Dani, eles já têm netos, sabe? Assim, com todo respeito. Não faz o menor sentido impor para as pessoas. Daí você ter que realmente partilhar, você ter que ter herança. Isso não respeita esse anseio novo que surgiu na sociedade, como você muito bem identificou, e que o direito parece que ainda está um pouco tímido, né? E não está assim trazendo uma resposta tão efetiva. Então, essa é uma dica que eu daria para as pessoas, né? Faça esse teste no momento da sucessão e, dependendo da resposta, realmente o que você vai ter que apresentar no contrato de namoro. E eu concordo com você. Eu quero dizer aqui que, assim, eu tenho uma questão ideológica muito forte. Hoje até eu fiz um post, se quiser entrar ali no meu Instagram, né, @Marília Pedroso Xavier e ler. Eu até fiquei meio assim, será que faço? Será que não faço? Ainda completei 1 ano só agora de redes sociais, né? Você sabe que eu nunca tive. Estou 1 ano aí no Instagram, mas estou me divertindo, estou adorando. Mas eu tenho alguns ataques de timidez. Mas esse eu quis fazer, Dani, porque no finalzinho de fevereiro, o Dimitri fez um post
Ele é um pesquisador, né, da parte de Contrato. contratos e família, e eu fiquei assim, eu pensei, olha, o Dimitri, ele entendeu o que é o meu livro. Cara, esse cara entendeu. O post dele deixa muito claro. Porque, assim, realmente o que eu quero defender, e de uma forma, assim, bastante corajosa mesmo, assim, muito aberta, né, claro, a receber as críticas, mas, assim, tentando trazer uma contribuição, é que a gente desperte como sociedade que o direito de família ele ficou com tentáculos muito grandes. A nossa luta, né, Dani, nos nossos grupos de pesquisa sempre foi para tentar reconhecer novas formas de família. Só que chegou num movimento que esses tentáculos ficaram tão grandes que a gente está colocando para debaixo do guarda-chuva pessoas e relações que não querem esse reconhecimento. Eles não querem ser considerados como família por conta dos efeitos que vão se projetar. Então, a gente também tem que ter, na minha visão, o mesmo nível de respeito com aqueles que vão olhar e falar: ó, legal, percebo que eu tenho esse rol de opções, mas eu não quero isso. A minha escolha é outra. Eu quero ter um relacionamento realmente mais flexível, quero ter um relacionamento afetivo, não quero ter medo de dormir na casa do outro, não quero depois que o porteiro seja intimado. E aqui eu vou botar o dedo na ferida. Quantas vezes eu fui chamada para dar parecer em ações de reconhecimento de união estável pós-mortem, que foram verdadeiras deslealdades. Porque quando, por vezes, a pessoa falece, como é que ela vai manifestar o seu objetivo ou não de constituir família? Fica uma prova quase que diabólica. Então, assim, eu já vi reconhecimentos pós-mortem perfeitos, que tinham, assim, um nível de carga probatória, de tudo, que, ó, beleza, fazia sentido. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas fogem de enfrentar esse tabu porque vão tomar uma negativa e esperam a outra parte morrer para entrar com uma questão pós-morte. Então, assim, é uma coisa também muito complicada, sabe, Dani? Eu realmente tenho defendido que o Brasil precisa amadurecer. Olha, nós temos, eu até estava vendo o Mas Justiça você em sabe que eu Números. acho que ajuda muito a amadurecer é desmistificar, desconstruir, estarmos conversando sobre isso. Por exemplo, até quero trazer aqui a perguntas. Você dentro aí que a gente já está com 18h51, mas como passou depois das 18, a gente pode passar um pouquinho das 19. A Xavi falou, mas por ser um contrato atípico, vocês acham que cabe transacionar sobre qualquer, entre aspas, conteúdo? Por exemplo, cláusula que impõe multa por infidelidade? E a Fernanda pergunta, Marília, tem alguma dica para essa situação cultural? Por exemplo, na minha família encontro resistências, fico pensando com os clientes. Eu acho que, já aproveitando e falando aqui em relação à Fernanda, e eu acho que era isso que você também estava dizendo, precisa-se ter liberdade, como a Simone falou, as opções, as escolhas, mas desconstruir, falar, ser coerentes, serem sinceros, o que querem, o que não querem. Então, assim, quantas vezes as pessoas já estão numa segunda núpcia e não querem, querem simplesmente ter uma relação leve, mas sem envolvimentos patrimoniais, que é o que ambos, não estou falando de um, às vezes os dois não querem Ambos. que ocorra essa comunicabilidade entre os bens. Não estou nem falando de efeitos. Aí tudo bem, até tem a separação, mas quando pensa-se num outro efeito, né, o da pós-mortem, as pessoas não têm noção, o regime de bens tem que ser conversado. Então, na verdade, tudo tem que ser desconstruído no sentido de desmistificado, não virar tabu, sabe? Regime de bens, quando você vai falar, vamos, né, casar ou união estável, separação total. Não, mas por quê? Parece estar com interesse, assim. E da mesma forma, essa questão envolve o contrato de namoro também. Essa nuance de só querer realmente uma relação leve, de companheirismo e tudo, mas não necessariamente de constituir uma família. Né? E um instituto que nasceu para ser informal, né? Com menos formalidades que o casamento, se for ver quantos artigos do Código do Livro de Família tem de
O combinado não sai Não caro. sai Com caro. certeza, Marcos. Perfeito, É perfeito. muito melhor falar, conversar, ter as coisas claras. É muito melhor entrar num jogo sabendo quais são as regras. Não tem como entrar num jogo sem saber as regras antes. Futebol, você sabe quais são as regras, 2 tempos de 45 e assim por diante. Então, Ô, Dani, deixa eu dar uma dica, então, aqui dentro disso que você falou. Ó. Lembra que eu comentei que às vezes eu chego no contrato de namoro por vias transversas? Eu vou conectar agora com o tema do planejamento sucessório. Gente, por vezes, e isso aconteceu essa semana, até estava para ligar para a Simone para contar isso para ela, então ela já fica sabendo aqui. O que acontece? Eu fiz uma proposta de honorários, né, para uma questão de planejamento sucessório, tudo, foi aceita, a gente começou a trabalhar. E aí, justamente, quando a gente foi olhar com lupa, né? Pô, primeiras premissas ali, você vai organizar o genograma da família, tudo. E uma das primeiras coisas que você vai ter que olhar é quais são os relacionamentos, qual que é o estado civil, qual que é o regime de bens, assim, é o básico, a os primeiros passos do qualificação da planejamento pessoa, sucessório. né? Como é que ela Exatamente, é? a qualificação da pessoa. E ali a gente identificou que realmente tinha uma pessoa da família que, inclusive, ocupava um papel de muito protagonismo nas empresas, né? Porque figurava realmente como administrador e tudo e tal. E assim, que tinha uma situação que poderia realmente trazer problemas futuros com relação a essa questão, né? É namoro ou é união estável. Então, esse foi um caso que a gente acabou chamando o cliente, conversando, trazendo todo esse esclarecimento, né? E assim, fazendo esse convite para que, no caso era uma relação homoafetiva, né? Para que então o namorado viesse conversar com a gente, né? Que a gente pudesse trazer então visibilidade. Então eu vejo que muitas vezes o advogado também ele tem que exercer esse papel de promover uma pacificação, mas também de chamar as pessoas para o diálogo, né? Porque também É importantíssimo essa análise, não só da qualificação objetiva, mas subjetiva também. exato. De que forma? E nisso tem um artigo excelente também no tomo 2, gente, da Silvia, que ela trabalha nessa questão pré-familiar, ela dela com a Eleonora. A imprescindível análise jurídica das relações familiares e as providências correlatas ao direito de família como pressupostos de um planejamento sucessório eficiente. Então, esse artigo, não sei se você já teve a oportunidade de ler, Sim. acho que não, porque chegou agora rápido para você. Não, mas esse aí da Silvinha, né, já tinha que dar opinião, já tinha que fazer elogio para ela, tudo. E ó, vou falar, esse é um artigo, né, Dani, que a gente vê assim, putz, esse artigo ele só poderia ter sido escrito por 2 advogadas. Porque assim, para além do conhecimento acadêmico, né, assim, realmente é bastante denso aqui, mas a gente vê assim, uma tarimba, né? A gente vê assim uma experiência muito grande. E eu realmente acredito que quando a gente está analisando ali esses casos, que a gente vai identificando essas necessidades. Então, assim, eu jamais daria para esse cliente um contrato, entre aspas, aqui, né? Me perdoe, de adesão, de namoro, para ele pedir para o namorado assinar. Isso seria uma catástrofe, gente. Isso seria, assim, uma derrota. Porque, claro que isso ia gerar um gatilho perigoso. Oh, como assim? Quem eu vou assinar? Como assim? Então, assim, a gente chamou, conversou, explicou, deu um espaço para reflexão. Estou vendo a Simone aqui, que é uma referência para mim em mediação. Então, eu também quero dizer que acho que muitas vezes, até como dica para as pessoas que, né, identificam nos seus clientes essa dificuldade mesmo de falar sobre o assunto, a gente muitas vezes tem que fazer aqui a composição até de uma equipe multidisciplinar, né? Eu tenho estudado muito advocacia colaborativa, fiz a minha capacitação, às vezes não que eu vá fazer assim, até por ser uma questão, digamos, de um planejamento extrajudicial, né, que eu vou fazer a advocacia colaborativa. Mas todos esses cursos que eu faço, Dani, por exemplo, eu posso estar advogando, mas eu pego uma ferramenta da mediação. E eu tenho utilizado muitas ferramentas da advocacia colaborativa para me ajudar. Porque, por vezes, gente, o advogado, ele tem que ter noção que ele não é onipresente, onipotente. Então, a gente tem que ter muita humildade e isso foi uma coisa que a advocacia colaborativa me ensinou, né? Por que não compor, então, uma equipe multidisciplinar?
vamos chamar um psicólogo, uma psicóloga, para nos ajudar a trabalhar algumas questões. Se a família está com muita objeção, né? Puxa, isso pode ajudar. Com Então, eu acho que certeza. a gente tem que também ter essa perspectiva. Então, assim, eu acho que é legal, só concluindo esse ponto, mostrar para as pessoas assim que é muito difícil, né? Ninguém, dificilmente, né? Não, já aconteceu algumas vezes, mas assim, dificilmente alguém liga para o escritório de uma outra pessoa, né? Como eu falei, para mim é uma situação um pouco diferente porque eu tenho um posicionamento muito fixo nisso. Mas assim, ninguém liga para um escritório aleatoriamente. Oi, tudo bom? Eu gostaria de marcar uma consulta que eu quero fazer um contrato de namoro. Não existe. Não, Em as geral, as demandas pessoas são, mas isso a não, gente tem que eu tô dizendo assim, provocar o cliente normalmente também eles vão nessas trazer o organizações, problema. né? Assim, aquela coisa bem romana, né? Diga-me a situação que você diz o direito. Então, assim, o que eu vejo é isso. Por vezes, até pessoas que vão pedir um planejamento patrimonial, sucessório, e que eles acham que aquilo vai levar para outro lado, quando você oferecer o leque de opções e mostrar os perigos de cada caminho, os benefícios, é possível muitas vezes chegar nessa questão. E realmente, Dani, eu renovo aqui meu ponto, né? Como você mesmo disse, para mim não se trata também só de algo para fugir de uma união estável. Eu realmente assim quero trazer assim como uma entusiasta, uma embaixadora dessa ideia de que as pessoas precisam no Brasil aceitar que tem relacionamentos que os seus componentes não querem que vire uma família, não querem que tenha o princípio da solidariedade para alimentos, direito real de habitação, partilha de bens, sucessão, e eu, com todo respeito, não consigo ver nada de errado nisso. Eu sempre costumo brincar, Dani, você é minha amiga aí, né? A gente já se conhece há mais de 15 anos, então você conhece muito, né, enfim, da minha Gente, elas vida. estavam saindo do jardim de infância, para vocês verem. É só por isso, tá, pessoal? É bem isso. E aí, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que, poxa, eu tô falando do contrato de namoro, mas caramba, eu casei com meu primeiro namorado. Mas essa é a minha história. Essa não precisa ser a sua. Essa não precisa ser a história do cliente. Então, para mim, na minha experiência pessoal, o meu namoro, curiosamente, ele acabou sendo um namoro que né, culminou, ultimou. Primeiro a gente fez uma união estável e depois um casamento. Mas essa é a minha história. Então, assim, eu preciso entender que no espaço brasileiro a gente tem que ter ambiência para permitir que as pessoas façam adequações e, por vezes, fujam. Eu tenho me sentido mais seduzida, Dani, hoje em dia, a entender que alguns modelos estrangeiros também poderiam contribuir, né? A gente tem países que, para você estar numa união estável, ela só vai existir realmente com um modelo de opt-in, se você realmente fizer o reconhecimento documental dela. Temos países que não, que ela até existe de forma fática também. Mas aí esses países são coerentes com a ideia que você pode fazer um opt-out. Então, essa é um pouco a ideia que eu estou trazendo no meu trabalho, né? E eu acho que, realmente, assim, as pessoas têm que se conscientizar, Dani, que, para mim, no planejamento sucessório, se você me perguntar assim, ó, qual que é a coisa mais perigosa que eu vejo? Eu vejo uma união estável que está dúbia, porque uma das partes falece, no dia seguinte, a outra pessoa entra com reconhecimento pós-mortem, já pede inúmeras prerrogativas e direitos. A gente sabe que o novo CPC colocou o companheiro numa posição de igualdade. Então, assim, esse companheiro que está pedindo o reconhecimento, ele já pede tutelas liminares para ele virar o inventariante, para ele virar o administrador das cotas da empresa, e aí a confusão está formada. E aí nós temos aqueles litígios épicos que ficam lá abarrotando e gastando né, o patrimônio aí do nosso erário público. Então, de novo, eu renovo esse ponto. Eu acho que a gente tem que caminhar para um modelo no Brasil de mais autorresponsabilidade, de menos paternalismo, nas relações de família, em especial essas que a gente poderia ter planejado tudo com maturidade, com respeito, ouvindo todas as partes. Eu quero falar isso de uma maneira muito respeitosa, porque, de fato, eu tenho muita admiração pelo trabalho de todos os juízes e promotores do nosso país. Mas eu realmente acredito
que nesse tipo de imbróglio eles têm muito pouco a contribuir. Porque a decisão que é dada não contempla nenhuma das partes. As partes saem frustradas, elas gastam valores expressivos em anos de demandas que viram um calvário, que destroem a família e que em perícia vai não sei quanto e não sei o quê. Então, para responder a nossa colega que perguntou antes, como é que você faz para quebrar o tabu? As pessoas, elas têm aquele cérebro reptiliano, né, que se diz, quando se fala de um assunto como esse, você falou morte, você ativou o cérebro reptiliano, ela vai querer fugir. Então, você vai ter que trabalhar com muita calma os benefícios do planejamento e também colocar um pouco qual que vai ser o cenário que vai se formar se ele não for feito. E eu tenho certeza que nenhum pai, né, Dani, nenhuma mãe do mundo, nenhum avô, nenhuma avó vai, em sã consciência, defender que quer, né, sair aqui desse plano e deixar uma briga homérica para quem ficar. Então, eu acho que esse cuidado, eu chamo que hoje em dia planejamento é cuidado, né, com os seus, é uma forma disso, né, de cuidado, de não deixar essa bagunça, não tá mais no momento de jogar a sujeira por baixo do tapete e depois eles resolvem isso, não é mais momento para isso. E também, eu estou só com medo de cair a live e a gente perder. Então, vamos seguindo para o encerramento. Gente, mais uma vez, o link está na bio sobre a página, o site é danielleteixeira.com.br para todas as informações do nosso curso. A professora Simone Tassinari, o professor Daniel Bucar, a professora Ana Carolina Brochado Teixeira, num planejamento patrimonial e sucessório, e que estão vendo que tudo isso começa na qualificação. É namoro, é uma união estável, porque o primeiro passo de um planejamento é a qualificação da pessoa. Então, por isso que esse tema é tão importante em um planejamento sucessório. Marília, super obrigada pela sua contribuição, pelos seus esclarecimentos, sua serenidade. Você fala de uma forma tão segura, amadurecida, não é uma coisa... eu fico muito feliz. A gente sabe que a gente se acompanha há muitos anos aí, mas eu estou com medo de perder aqui. Vamos lá, então. Pessoal, então, você fazer o encerramento. Obrigada, Dani. Então, antes que cortem aqui, né, que o Instagram derrube aqui a gente, quero mais uma vez agradecer, quero me colocar aqui à disposição de todos os colegas que interagiram aqui para a gente. Foram muitas dúvidas, né, não consegui responder todas, então quem quiser me escreve lá no @Marília_Pedroso_Xavier. Eu queria divulgar só rapidão aqui, Dani, que eu estou muito feliz que o livro esgotou já, a primeira reimpressão esgotou há um tempo, mas amanhã a Fórum vai colocar a segunda reimpressão já para venda, então amanhã eu vou fazer uma divulgação especial no Instagram e também, nesse final de semana, a gente vai divulgar um cupom de desconto de 20% aqui para quem quiser comprar em comemoração à indicação para o STJ. Então, fala para o pessoal ficar ligado lá no Instagram que a gente já vai postar essas informações. Tá joia, querida? Depois eu te mando o link aí também. Tá Beleza, bom? Um beijão, tchau, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, Até tchau. segunda-feira. Acompanhe aí o Insta que vem novidades. Tá bom?